E logo, diz a palavra que nós acabamos de ouvir, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E aí esteve 40 dias. Então nós entendemos, se a gente ainda não entendeu, é necessário que entendamos que o deserto também foi feito para nós. Nosso Senhor não iria em nenhum lugar que eu não pudesse entrar. Nosso Senhor não iria em nenhum lugar que eu não fosse convidado a estar com Ele. Então a gente já precisa iniciar essa quaresma, este primeiro domingo da quaresma, entendendo que o deserto é o teu e o meu lugar. Padre, mas não é gostoso estar no deserto. É verdade, eu também concordo. É muito melhor estar num lugar de sombra, água fresca, alimento abundante. Mas nosso Senhor quis entrar no deserto porque foi impelido pelo Espírito Santo. E essa quaresma, nosso Senhor nos convida a adentrarmos no deserto. O deserto da nossa história, o deserto da nossa vida, o deserto aqui de dentro, ó. O deserto. Preciso entrar nesse deserto mesmo com medo. Muitas pessoas não entram no deserto porque têm medo. Você e eu. Repito, é muito melhor entrar num lugar onde tem sombra e água fresca. Mas se nos colocassem diante de um deserto grande, nós temeríamos. Esse deserto muitas vezes cabe aqui, ó, dentro do peito. Mas a beleza, amados, é que nosso Senhor entra conosco. Ele entrou primeiro para aprender o caminho. Entrou, aprendeu o caminho, agora entra comigo e com você. Só que nós temos que criar coragem de dizer para Ele: Jesus, vem e entra comigo no deserto da minha história. É muito interessante no relato que diz assim: vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. É muito interessante a palavra e é fantástico quando nós nos atemos a ela. Quantos animais selvagens existem aqui dentro, ó, do deserto do meu coração? Quantos animais selvagens eu tenho medo de me deparar aqui dentro? Quantos animais eu tenho medo de encontrar dentro de mim? Animal do orgulho, da vaidade, da mentira, da fofoca. Quantos animais? E nosso Senhor convivia entre eles, e diz a palavra, e os anjos os serviam. É sinal de que na nossa luta, é sinal de que na nossa provação, é sinal de que na nossa caminhada, os anjos do Senhor, como diz o Salmo 90, deu uma ordem a seus anjos para que em todos os caminhos o guardassem. Diz o Salmo 90. Também na nossa caminhada quaresmal, Deus colocará anjos que nos ajudarão a caminhar. Só que eu repito, muitas vezes nós temos medo de dar um passo. Muitas vezes nós temos medo de reconhecer que nós temos que adentrar no deserto. É por isso, eu não sei se os senhores repararam, olha o que está ornando a nossa igreja. O padre pediu para tirar as flores, porque a igreja assim pede. Você não encontra um arranjo de flor bonitão como sempre tem no deserto. Mas o que é que você encontra no deserto? Um cacto. Por isso tem aqui, diante do nosso altar e diante do altar da palavra, um cacto, para que durante toda essa quaresma, ao entrar nessa igreja, você vai lembrar: meu Deus, eu não estou entrando no deserto da minha vida. Meu Deus, eu não estou me deparando com os animais selvagens que estão aqui dentro e que eu preciso enfrentá-los. Por isso, até a Semana Santa, somente o que vai estar na nossa igreja são estes dois cactos, sinal do deserto que nós temos que entrar. Mas é muito bonito, e me permitam, por favor, usar o livro que todo mundo sabe que o padre é apaixonado. O Pequeno Príncipe, ele diz assim: o que tem de belo no deserto é que em algum lugar ele esconde uma fonte.
É com essa certeza que nós temos que entrar no deserto da nossa história. Saber que em algum lugar da nossa história existe uma fonte de água que jorra, e essa fonte é o Cristo. É por isso que o padre é apaixonado por esse livro. Porque sem falar o nome de Jesus, em nenhum momento, é um livro profundamente cristão. A fonte de água escondida no nosso deserto e que nós temos a coragem de entrar para encontrar é o Cristo. E quando nós entramos no deserto da nossa história e encontramos essa fonte, nós somos saciados por esta água. E como disse Jesus àquela mulher à beira do poço: aquele que beber desta água não mais terá sede. Então nós temos que ter a coragem de entrar no deserto da nossa história para encontrar essa fonte de água pura, que é o próprio Cristo. Mas, amados, na quaresma, estas três coisas elas ficam ainda mais em evidência. Será que nós sabemos quais são essas três coisas que Jesus nos convida? Oração, jejum e esmola ou caridade. Vocês já pararam para pensar por que são essas três coisas? Poderiam ser qualquer outras, mas vocês já pararam para refletir? Padre, nunca parei para pensar. Porque estas três dinâmicas, a oração, o jejum e a esmola, elas possuem três dinâmicas básicas e distintas entre si. Olha que bonito. A oração, a dinâmica da oração é a intimidade e o contato entre mim e Deus. Essa é a oração. Eu estreito entre mim e Deus a minha intimidade, a minha amizade. O jejum, a dinâmica do jejum é pessoal, é entre mim e eu mesmo, claro, evidente, com Deus. Mas no jejum, eu digo a mim mesmo, junto de Deus é evidente, que eu sou capaz. Mas não é eu sou capaz, olhem para mim, veja como o Padre Julinho é santinho, ele é capaz de ficar 40 dias sem comer e sem beber nada. Não é nada disso. Mas a dinâmica do jejum, meus irmãos, é o seguinte: quando eu digo para mim que eu sou capaz de abrir mão de algo bom, dou aqui um exemplo, não é o meu jejum, tá bom? O padre não está fazendo esse jejum, nem essa abstinência. Eu vou dar um exemplo. Se eu digo para mim, nesta quaresma, a minha abstinência vai ser de sorvete. Sorvete é bom. É pecado tomar sorvete? Se não for com gula, não é pecado. Se eu digo para mim, eu sou capaz de abrir mão do meu sorvete, que é algo bom e justo, e consigo permanecer fiel, eu também posso dizer para mim, eu sou capaz de abrir mão da mentira que eu conto. Quando eu, junto de Deus, consigo vencer os meus limites e as minhas paixões. A oração é entre mim e Deus. O jejum é evidente que é entre mim e Deus, mas é pessoal. E a esmola, entre mim e o próximo. Olha que beleza. Olha a dinâmica. Entre mim e Deus, comigo mesmo e comigo e com o irmão. Por isso, oração, jejum e caridade. Por isso o Senhor nos convida a viver essas três dinâmicas básicas, para que nós consigamos ao longo do ano continuá-las a viver. Só, meu irmão, deixa o padre falar uma coisa aqui para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quaresma não é dieta,
Sabia disso? Sabia disso? Tem gente que faz da quaresma uma dieta. 40 dias, Padre Julinho, deixa eu te contar. Parei. Oração, jejum, caridade e penitência. Mas a gente não tem que ficar se fingindo de coitadinho, não. A palavra de Deus diz: quando jejuardes, vai no teu quarto, perfuma a tua cabeça para que ninguém perceba. Então em nome de Jesus, o teu padre, com todo o amor do mundo, está dizendo para você: para de carinha de quaresma. Outra coisa, deixa o padre dizer: hoje eu em nome de Jesus. Para, o teu Facebook não tem que saber qual é o teu jejum. Que coisa doida! Tem gente que conta para o Facebook, ainda bota assim, ó. Deixa, se você botou, em nome de Jesus eu não li, tá bom? Não fica pensando, o padre está jogando piadinha. Não joga piada para ninguém, em nome de Jesus. Mas se você botou, tem gente que bota assim: ai meu Deus.
Deixa que Deus sabe o tamanho da minha luta. Então, não fica olhando para o jejum do irmão também não, porque senão você pode achar que o dele é maior e mais importante que o teu. E só Deus sabe como uma xícara de leite com café faz a diferença no teu dia. Então, meus amados, diante de Jesus, eu quero te convidar. A nossa paróquia, nós vamos viver essa quaresma, como sempre vivemos. E nós vamos viver de forma intensa, diante de Jesus, estes 40 dias. Vamos convidar o Senhor. Entra no deserto da minha história, Senhor. Me ajude a combater as feras que eu ainda tenho dentro do meu coração. Assim, eu quero convidá-los. Isso é só uma forma carinhosa que nós, diáconos e padres, nós encontramos para caminhar junto da nossa casa. Nós vamos viver essas dinâmicas do jejum, da esmola e da oração. Nosso Senhor permaneceu fiel a Deus no deserto, porque Ele estava em oração, junto do Pai, contemplando Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos começar a nossa dinâmica de quaresma pela oração. Então, junto com os diáconos, com o Padre José, nós organizamos uma dinâmica de oração para a nossa casa. Agora você é livre. Aqui nesse papelzinho tem primeira semana da quaresma, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que nós vamos entregar para quem quiser no final da missa. Só se você quiser, tem para todo mundo, fica em paz. Mas nós vamos entregar para quem quiser, não se sinta obrigado. E aí nesse papelzinho está uma dinâmica de oração. Está aqui, olha, a citação do evangelho do dia para você ler e orar. Nós, em oração, marcamos um versículo. Foi aquilo que Deus tocou no nosso coração e que nós colocamos para você. Mas talvez, ao ler o evangelho, nosso Senhor vai te convidar a refletir sobre um outro versículo. E aí você pode refletir sobre ele. Essa é a nossa dinâmica da primeira semana. E na segunda semana, Padre Julinho, vai ter outra dinâmica? Fica em paz. Cada semana da quaresma, nós vamos te oferecer uma dinâmica. Essa primeira semana é a dinâmica de oração. Ninguém permanece no deserto, ninguém permanece vivo no deserto se não estiver em oração. Então essa semana nós vamos entrar no deserto e nós vamos falar para Jesus: fica comigo. Eu digo em nome de Jesus, deixa o padre dizer aqui, em nome de Jesus: Padre, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir fazer a leitura do evangelho que está aqui. Eu creio que vai. Em nome de Jesus, eu digo isso na tua história. Eu tenho certeza absoluta que se você levar e se você entrar em intimidade com Jesus, nem que seja no BRT, indo ou voltando para casa do trabalho, você vai conseguir abrir a tua palavra. Se você não conseguir abrir a tua palavra, em nome de Jesus, pega esse versículo que nós colocamos aqui e ora com ele. Tu fala: Senhor, essa é a minha oração. Hoje, segunda-feira, eu vou orar com esse versículo aqui, Senhor. Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Senhor, é com essa palavra que eu vou orar hoje. E você vai orar com ela. Mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai gerar contigo tempo e desejo para que você entre nessa dinâmica aqui. Fica em paz. Cada semana nós teremos uma dinâmica. Qual que é da semana que vem, padre? Ninguém tira segredo de padre, já te contaram isso? Então você precisa esperar até o domingo para o padre te contar qual é a dinâmica da próxima semana. Então, queridos, que nesse momento de silêncio que nós vamos fazer agora, que você fale para Jesus: Senhor, entra no deserto da minha história. Entra, Jesus, entra comigo. Entra comigo, Senhor, no deserto do meu coração. E que eu possa permanecer estes 40 dias na Tua presença. Para que no domingo, Senhor, da ressurreição, eu possa também ressuscitar contigo um homem novo, uma mulher nova, Senhor. Ajuda-me e dá-me força, Jesus, para permanecer firme no meu propósito quaresmal.
Se você ainda não tem um propósito quaresmal, fala para o Senhor nesse momentinho: Jesus amado, me ajude. Me ajude, Senhor, a permanecer firme contigo. Me ajude, Senhor, e inspire no meu coração um propósito de quaresma. Ajuda-me, Senhor, dá-me, mostra-me aquilo que eu devo lhe oferecer como abstinência. Mostra-me, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que eu faça nessa quaresma. Peça ao Senhor, se você ainda não tem um propósito. E se você já tem um propósito, consagre-o mais uma vez ao Senhor Jesus.